É isso que o Senhor faz. Ele pesa a mão dele nas nossas vidas. Esse, com certeza, é o vídeo mais difícil de se fazer que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Vocês têm acompanhado os relatos aí da queda do pastor Paulo Júnior. Ontem mesmo pela manhã, antes dele vir a público fazer o seu pronunciamento sobre a situação, eu já estava recebendo mensagens de pessoas que testemunharam essa questão, me mandaram mensagens no meu número pessoal do WhatsApp, me perguntando se eu sabia o que estava acontecendo, se eu ia me pronunciar, e aí ele veio a público. Até então eu só estava sabendo da questão do burnout, que ele divulgou nas redes sociais da Defesa do Evangelho, mas infelizmente, agora nós vemos mais um homem de Deus caindo, tropeçando pelo caminho, na verdade, né? E é um vídeo que me dói muito, me dói demais ter que fazer, porque o pastor Paulo Júnior é um homem que eu admiro, um homem que eu respeito, e que contribuiu muito, muito mesmo, ele edificou muito a minha vida em Cristo, a minha caminhada em Cristo, e que o Senhor, nosso Deus, usou a vida dele para poder formar bastante, contribuir, somar para a formação de quem eu sou como pastor, como cristão, como irmão de cada um de vocês. Foi por meio das pregações dele que eu conheci, o Senhor me despertou a conhecer o verdadeiro evangelho, a buscar conhecer cada vez mais, a confrontar os meus próprios pecados. E eu devo confessar que é um tipo de pregação que, embora, né, tenha sido uma das causas que levaram ele a tropeçar, é o tipo de pregação que eu particularmente gosto. Aquela pregação que me confronta, que me bate, que pega pesado, mas passou desse ponto e se tornou um abuso dentro da igreja, né? E eu vou analisar o vídeo dele com vocês hoje, eu vou reagir ao vídeo dele com vocês hoje, mas eu não poderia fazer isso sem antes expor isso que está no meu coração. Se Paulo diz que nós como igreja somos corpo de Cristo, hoje nós temos um membro do corpo enfermo e que afeta todo o corpo. Assim como quando nós gripamos e aquela enfermidade faz com que todo o corpo sofra por meio de febre, calafrio no corpo todo, dores em todo o corpo, o tropeçar do pastor Paulo Júnior é uma dessas enfermidades que causa sofrimento, causa dor, causa tristeza em todo o corpo. E bem como a Bíblia nos orienta, como a Bíblia nos instrui, esse é o momento de nós chorarmos com o pastor Paulo Júnior, de nós acolhermos o pedido dele de perdão, de nós nos constritarmos junto com ele, nós abraçarmos ele nas nossas orações, porque vocês vão ver nesse vídeo, eu particularmente nunca vi, publicamente pelo menos, um pedido de perdão tão honesto, tão doído. Eu vou até falar com vocês sobre isso hoje aqui no Salmo 32, mas um pedido de perdão tão honesto, sabe? Porque vai ficar nessa confissão algo muito importante para todas as igrejas, tá? O bom das redes sociais é isso. Ela divulga algo de uma maneira muito acelerada. E eu espero que com essa confissão, com esse pecado do pastor Paulo Júnior, outras igrejas, outros irmãos em Cristo, façam com seus pastores, com seus líderes, com cada um de nós, aquilo que precisa ser feito, que é fiscalizar, que é disciplinar, que é corrigir, que é encorajar, que é caminhar junto, mas sem permitir os abusos que nós vemos muitos pilantras na fé fazendo, e não fazem como o pastor Paulo Júnior, não dão as caras em público para poder pedir perdão. Então nós vamos reagir hoje ao vídeo do pastor Paulo Júnior, tá bom? Pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, vocês sabem, vocês gostam dos vídeos do canal, se inscreve aqui, ativa o sino de notificações e vamos ver o vídeo aqui, vou colocar na tela para vocês. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. Aqui nós temos já algo interessante, ele fala que todos os membros de igreja e todos os pastores deveriam decorar de cor, que é o texto de 1 Timóteo,
e também um texto que consta em Tito capítulo 1, que são as qualificações dos pastores e dos bispos. Como o pastor Paulo Júnior bem disse, são princípios inegociáveis para quem almeja o ministério da palavra, para quem almeja o episcopado, como Paulo fala a Tito e a Timóteo. Dentro dessas passagens, nós temos, como ele bem disse, que o pastor deve ser um homem prudente, irrepreensível, conhecedor das Sagradas Escrituras, alguém que administre bem a sua casa, que cuide bem da sua família, que seja receptivo, abrangente, que acolha as pessoas e que seja hábil para ensinar. Infelizmente, o que nós temos visto aí em muitos lugares são igrejas completamente permissivas, e eu estou falando da igreja porque o que a Aliança do Calvário, a igreja do pastor Paulo Júnior fez, é algo exemplar que deve ser copiado por todas as igrejas. Então eu estou citando isso como um apelo a cada um dos irmãos que estão vendo e que se encontram em igrejas que são antibíblicas. Por diversas vezes eu tenho recebido aqui no canal comentários de irmãos que falam: pastor, minha igreja está assim, sem assado, é antibíblica, mas eu tenho permanecido lá assim mesmo. E João nos diz que aquelas pessoas que recebem esses homens que praticam outra doutrina e não os denunciam, não se opõem, mas se aliam a eles, essas pessoas são cúmplices. Então, aos irmãos que estão vendo o vídeo, aos pastores que veem os vídeos aqui, nós temos muitos pastores vendo os vídeos aqui do canal, se atentem a esses textos, se atentem a esses requisitos, porque como igreja, nós como pastores temos que viver por essa palavra e nos buscar pela misericórdia do Espírito Santo, nos enquadrarmos a essa palavra, e como igreja, nós também temos que fiscalizar. Então o pastor Paulo Júnior ele já começa fazendo ali a sua declaração, falando que pecou. E nós vamos ver um pouco mais pra frente como ele vai aprofundar sobre isso, mas dá pra ver no semblante dele, né? Fiz vídeo aqui recentemente de um outro pastor aí que foi pego em adultério, que ele só veio para dar desculpa porque ele foi descoberto. E aqui, pela misericórdia do Senhor, ao que tudo indica, nós temos alguém de fato arrependido, como nós vamos ver. Então, o primeiro ponto do vídeo, sigam o texto de 1 Timóteo e também o texto de Tito. É nosso dever fiscalizar para o bem do corpo de Cristo, tá bom? Dá uma olhada aí no que ele vai falar, vai continuar falando agora. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. Uma coisa que me chama a atenção aqui é essa questão do abuso nas igrejas, né? Infelizmente, nós temos hoje no nosso país um modelo predominante de governança eclesiástica, que é o modelo episcopal, que, via de regra, as igrejas são governadas por um único homem, aquela pessoa que faz ali o papel de um bispo, de um pastor-presidente, e muitos desses ambientes existem o abuso, porque esses pastores se colocam em uma posição tão inacessível, e são colocados também por membros, né, nessa posição tão inacessível, que mesmo ele se tornando completamente reprovável, mesmo ele se tornando uma pessoa já totalmente desqualificada para o ministério da palavra, ele se mantém naquela posição porque ele entende que é a igreja dele, e não de Cristo. Então, muitos desses abusos acontecem. Gente, eu já participei, eu já fui membro de uma igreja que o pastor era extremamente abusador. Era grosseria, rispidez com grande parte das pessoas, uma seletividade com outros membros de igreja, e aquelas palavras pesadas, duras, ofensivas, um jeito ríspido de tratar, enquanto o pastor ele deve buscar ser semelhante a Cristo. E aqui ele relata algo que é muito importante nós termos nas nossas igrejas. Esse vídeo está sendo bastante abrangente, porque nós precisamos aprender com erros das pessoas para que nós não venhamos a cometer nos nossos dias, que é a questão do conselho. Ele disse: o meu conselho me chamou, me repreendeu, e depois, depois dele ter resistido, o conselho me fez abrir os olhos. Então, constituam conselhos na sua igreja. Agora, falando especificamente da questão do pastor Paulo Júnior, ele fala que o conselho repreendeu e por aí vai. Ele passou por essa situação de burnout. E hoje eu fiz um devocional para os membros aqui do canal, que eu quero até compartilhar um trecho com vocês, que é o Salmo 32. Vocês estão vendo o semblante descaído do pastor, vocês estão vendo a tristeza, o pesar, a questão do burnout, o sofrimento psíquico no coração dele.
E por que muitas vezes nós passamos isso? Ele falou, o conselho veio repreender, ele resistiu, ele tentou manipular, ele tentou se manter naquela posição, mas o pecado dele estava ali. Davi nos ensina, no versículo 3 e 4 do Salmo 32, olha só, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando nós encobrimos pecados, quando nós não nos arrependemos de pecados, é isso que o Senhor faz. Ele pesa a mão dele nas nossas vidas. Não no sentido de juízo, não no sentido de destruição, mas para aqueles que são cristãos de verdade, é uma disciplina. Então, o pecado muitas vezes ele vai gerar sofrimento em nós, justamente para nos fazer nos arrependermos dele. É a ação direta do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós venhamos nos arrepender do pecado. Davi diz, pelo tempo que eu ocultei esse pecado, a minha alma, o meu fôlego, as minhas forças se desvaneceram. Eu sofri, eu fiquei sem alegria, eu fiquei em angústia, os meus ossos enfraqueceram. Então o pecado ele causa efeitos, como nós estamos vendo aqui no próprio semblante do pastor, na nossa vida pessoal, na nossa carne. Então, meus irmãos, por mais que seja duro olhar para um homem de Deus dessa forma, louvado seja Deus que o próprio Deus pesou a mão sobre a vida dele no sentido de correção para que ele viesse se arrepender. Assim como o Senhor providenciou Natã para a vida de Davi, porque se Natã não tivesse sido enviado, muito provavelmente Davi poderia não ter se arrependido se Deus não enviasse a providência de uma outra forma. O apelo hoje é que você olhe para o seu próprio coração, que você também se examine, para que muitas vezes essa dor, esse sofrimento, essa depressão, essa amargura, essa angústia que você tem experimentado na sua vida, muitas vezes pode ser oriunda de um pecado que está sendo encoberto, que está sendo escondido, que está sendo mantido. E hoje o Senhor tem nos permitido a graça de aprender com o exemplo do irmão do pastor Paulo Júnior. Ele diz que foi convencido, o Espírito Santo, João capítulo 16, a Bíblia nos ensina, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o pastor Paulo Júnior vem a público dessa maneira, sem esconder o seu pecado, dando nome ao pecado, revelando inclusive que resistiu ao pecado, que foi rebelde contra a palavra de Deus, porque o pecado é isso, rebeldia contra o Senhor, nós temos a convicção de que aqui nós temos um homem de Deus, alguém em quem o Espírito Santo está trabalhando de maneira poderosa para que seja restaurado. Eu realmente, é um vídeo que está sendo muito pesado para mim fazer, é um homem que eu admiro e quem eu oro muito para que seja restaurado, mas os relatos que ele traz precisam ser ouvidos, examinados e praticados por cada um de nós, para que nós não tenhamos esses ambientes, essas igrejas tão nocivas, tão desviadas do Evangelho, quanto a Aliança do Calvário correu o risco de ser. Mas glória a Deus que lá tem cristãos verdadeiros, tem uma liderança bíblica que corrigiu esse caminho, chamando o pastor tão relevante, né, tão conhecido aí nacional e internacionalmente, a disciplina para que a igreja não se perdesse e também o próprio pastor Paulo Júnior não se perdesse. Vamos continuar. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. E ele fala, olha, a questão da igreja julgar que ele foi desqualificado para o exercício do ministério. Gente, é muito sério a responsabilidade que nós temos como igreja. Citei para vocês aqui o texto de 1ª e 2ª de João, porque é ser cúmplice. Você vê aí esses profetinhos mirins, esses bispos que vendem carnê R$50, os teólogos da prosperidade, os teólogos coaching, e continuar participando dessas igrejas, você está sendo cúmplice do pecado. Tenho recebido aqui diversas pessoas que são membros da placa da Igreja da Lagoinha, que está sendo claramente administrada, conduzida por uma pessoa que já não é mais capaz, desqualificada para o ministério pastoral, e que essas pessoas ainda insistem em continuar se mantendo sobre a placa da Lagoinha. Isso é ser cúmplice do pecado. A Bíblia nos fala no texto de Mateus, capítulo 18, sobre a disciplina eclesiástica. Se nós não nos atentarmos à palavra de Deus e dermos mais forças, mais apreço, mais valor para a placa de igrejas, para nome de pastores, nós estamos sendo cúmplices do engano. Não adianta nada eu vir aqui com vocês e falar, não, mas eu sou contra essas igrejas tóxicas, essas igrejas que oprimem os membros, que roubam, essas igrejas que entregam falsas profecias e por aí vai, se eu continuo debaixo de uma placa de uma denominação como essa. No texto de 1 Coríntios capítulo 5, Paulo determina aquele jovem que estava tendo um relacionamento sexual inapropriado com a esposa do seu pai,
Paulo fala, entreguem ele para Satanás, para que a carne se perca, mas para que a alma seja salva. Nós temos fortes indícios, a partir do texto de 2 Coríntios, para entender que aquele jovem, pela graça de Deus, foi restaurado e depois retornou. E é isso que o pastor Paulo Júnior está falando aqui. Aqueles pastores que tropeçam, que falham, que pecam, eles precisam se afastar do ministério. Não é, eu vou tirar um tempinho, vou sumir das redes sociais e continuar pregando na igreja, não. Não. É abandonar tudo, é começar quase que do zero, se submeter à disciplina eclesiástica, ter, como ele disse muito bem, acolher com amor, com serenidade, com sobriedade, com respeito à decisão da igreja, porque a igreja quer o bem dele. Eu não sei qual foi o contexto, tem surgido aí algumas linhas de raciocínio na internet, mas sobre isso eu não vou falar, porque eu não tenho relatos, não tenho pessoas de lá que chegaram em mim pessoalmente, me autorizaram a falar que foram elas, para dizer isso, isso e isso. Mas se o pastor chegou nesse nível, ele precisa se afastar, ele precisa, primeiro, ser restaurado, confessar o seu pecado, se reconciliar, começar a sua jornada novamente, para que um dia, se assim for da vontade do Senhor, retornar, fazer o trabalho de um ministro da palavra. Mas até lá, é distanciamento total, principalmente de liderança. É congregar como um membro comum que acabou de chegar na igreja, para que o valor, o caráter, a fé, o testemunho dele seja novamente provado. Só que, infelizmente, o que nós vemos são pessoas aí vivendo no pecado sem nenhum tipo de repreensão. Tem gente que fala, não, é reformado, vocês vão passar pano. E aí, denuncia os reformados. Tá aí. É com muito pesar. Se você está se alegrando na queda do pastor Paulo Júnior, você não se converteu. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Olha como é importante. Tá vendo as palavras que ele usa? Eu pequei, eu ofendi, eu magoei. Em resumo, eu, somente eu, sou responsável. Olha o Salmo 51, estava até abrindo aqui para vocês, né? Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e no teu proceder. Vamos voltar no 3, versículo 3, olha. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, nesse momento, nos mostra o que é de fato se arrepender. E é justamente por esse caminho que o pastor Paulo Júnior segue, assumindo a culpa. Eu sempre digo para você, sempre digo para as pessoas do meu ciclo pessoal, que não existe perdão de desculpa com uma vírgulazinha e o mas depois. Ah, eu fiz isso, isso e isso com você, eu te peço desculpa, mas também, né, o que você foi fazer isso, aquilo, aquilo outro? Não. Pedido de perdão é assumir responsabilidade. O que o pastor Paulo Júnior nos mostra é um exemplo de confissão de pecados, de pedido de perdão bíblico. Toda aquela pessoa que pecou, que pecar, e que não se arrependeu ou que deseja se arrepender ainda, precisa examinar o texto. Salmo capítulo 51, Salmo capítulo 32, que são paralelos ali, e também essa confissão pública do pastor Paulo Júnior. Quantas vezes você só agravou uma situação porque na hora de se desculpar, você foi lá e falou, ah não, te peço desculpa, mas também, né, poxa, mas por que você fez? Tire o mas do seu pedido de perdão, principalmente diante de Deus, que é o testemunha em quem nós ofendemos com o nosso pecado. Ele diz, eu ofendi, eu briguei contra a Bíblia por um tempo. Eu me opus à Bíblia, eu estava pecando contra a palavra de Deus. Então, em última instância, o seu pecado não é contra o seu irmão apenas. O seu pecado é contra o Senhor. Então é difícil, gente, fazer esse vídeo está sendo bem difícil, mas que o Senhor restaure a vida dele. Que o Senhor tenha misericórdia. Ele fala que vem pedir publicamente perdão para aquelas pessoas que o amam e o apoiam. E eu clamo ao Senhor que restaure o pastor Paulo Júnior. Porque nós não conhecemos o poder do Senhor na vida de homens de Deus somente quando eles estão na internet, nos púlpitos das igrejas, na vida prática durante o dia, testemunhando a santidade, a piedade, pregando o evangelho com fidelidade. Mas também quando eles pecam e se arrependem pela providência do Senhor. Então é triste ver. Foi triste também na ocasião do Steve Lawson, mas vamos continuar. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade.
Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. Olha como isso é importante. Eu entendo, e ele fala que o homem precisa ser assim, sensado, para atuar como pastor. E de onde vem o nosso entendimento? Sempre digo, no nosso curso de bibliologia, próximos módulos, nós vamos falar sobre isso, sobre a autoridade da Bíblia. Nós já até falamos isso na primeira aula. A Bíblia é a autoridade final. Não existe diante da palavra do Senhor qualquer outro entendimento que seja alheio à Bíblia. A partir do momento em que eu me assumo como cristão, recebo fé do Senhor, não importa mais o que eu acho. As minhas convicções, o meu achismo, ele tem que vir da palavra de Deus. E se Paulo fala a Timóteo, se Paulo fala a Tito, que as características para um pastor tem que ser assim, assim, assado, eu devo entender dessa forma. E todas as vezes que eu me desviar dessas características, dessas imposições autoritativas da Bíblia, eu preciso me submeter à correção. Só que o que nós temos visto aí hoje em dia são muitas pessoas que são confrontadas com a palavra de Deus, mas que ainda insistem em dizer assim, não, mas eu não concordo. Eu já falei isso com vocês aqui, certa vez eu conversando com uma irmã sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, eu abri o texto bíblico, mostrei para ela o evangelho e ela ainda falou assim, eu não concordo. Então nós temos que, diante do Senhor, abrir mão total das nossas convicções. A Bíblia é autoridade, é a palavra final sobre as nossas vidas. E diante disso, não cabe qualquer outro entendimento que não seja a palavra de Deus. Então o pastor Paulo Júnior fala, me submeti com mansidão, com serenidade, acolhi, porque é isso que um homem temente ao Senhor deve fazer. Por mais que ele esteja confessando o pecado, diante da palavra de Deus, todas as vozes devem se calar, nós devemos nos ajoelhar, abaixar as nossas cabeças e reverenciar o Senhor, glorificar o Senhor pela sua majestade. E reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Isso é muito importante que ele falou, tá? Eu preciso ser acolhido, preciso ser pastoreado, preciso ser cuidado, e nós vemos diversas passagens na Bíblia onde toda a nação se prostrou diante do Senhor por conta dos seus pecados. Quando o pastor peca, quando um cristão peca, todo o povo de Deus deve sofrer junto. Os pecados do pastor Paulo Júnior também são os nossos próprios pecados. Ou vai dizer você que nunca se extrapolou com a sua esposa, com seus filhos, nas suas relações de trabalho, nunca foi grosseiro, nunca machucou pessoas. Então, quando o homem de Deus peca, um cristão, seja você, seja eu, seja ele, a nossa postura deve ser de arrependimento, de acolher, de cuidar, de pastorear, de aceitar esse pedido de perdão, já que ele está sendo feito de uma maneira tão honesta e tão temente a Deus. A Bíblia diz que quando Jonas prega para Nínive, toda aquela cidade se arrepende, toda aquela cidade se coloca diante do Senhor em jejum, em pano de saco, se prostrando diante dele, clamando, se arrependendo dos seus pecados. Quando Neemias recebe a direção do Senhor sobre a desolação de Jerusalém, a Bíblia diz que a atitude dele é chorar, lamentar, jejuar e se prostrar diante do Senhor pelos pecados do povo. Quando Esdras identifica o pecado da nação, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, arranca o cabelo da cabeça, retira sua barba, se prostra e ora diante do Senhor, confessando os pecados da nação. Os pecados do pastor Paulo Júnior são também o meu e o seu pecado. E se você hoje está se alegrando, não, o pastor Paulo Júnior é muito grosso, é um fariseu, é isso, aquilo, aquilo outro, eu sei que existem pessoas que pensam assim, e foi nesse sentido que o pecado dele veio à tona, que ele cometeu esse pecado. Mas se você está se alegrando quanto a isso, você não sabe o que é ser cristão. Ver um homem de Deus que tem um trabalho relevante pela graça do Senhor, de ministração, de fidelidade, de chamado e exortação, caído nesse momento, e se alegrar, isso é um testemunho claro que você não conhece o que é o Evangelho de Cristo. Então, nesse momento, além de acolhermos ao pastor, além de orarmos pela vida dele, pela família, pela igreja que foi magoada, machucada e ferida, nós devemos examinar os nossos corações e nos apresentarmos diante do Senhor como Esdras, como Samuel, como Daniel, como Davi. Porque foi por conta dos nossos pecados que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu, se entregou na cruz pela mim e pela sua vida. Quando eu vejo uma situação como essa do pastor Paulo Júnior, eu logo me lembro do texto de Romanos, capítulo 14. Nós podemos sim tropeçar, nós podemos sim cair, infelizmente isso vai acontecer, porque a igreja não é um lugar perfeito, mas um lugar de pessoas que pela graça estão sendo aperfeiçoados, mas louvado seja Deus, que nós temos um Deus que não nos deixa caído, não nos deixa prostrado, Ele mesmo nos toma pelas mãos, Ele nos conduz pelas mãos para nos apresentar diante de si mesmo,
de maneira santa, pura e sem mácula, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu pedido a Deus é que Ele restaure a vida do pastor Paulo Júnior, que Ele derrame bálsamo sobre essa igreja, cure as feridas, tanto da igreja quanto do pastor Paulo Júnior, e que esse momento, esse pecado, essa situação sirva de alerta para mim e para você. Porque com certeza muitos homens ainda vão tropeçar, mas isso nos mostra a importância de não colocarmos a nossa fé em homens, mas em Deus, nosso Senhor, em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque aqueles que alicerçaram a sua fé no pastor Paulo Júnior, agora caíram junto. Mas quando nós estamos edificados em Cristo, nós permanecemos de pé e somos equipados por Ele para poder auxiliar essas pessoas. Que o pastor Paulo Júnior seja renovado, seja restaurado pelo seu arrependimento em Cristo, que aquela igreja também seja abraçada pelo Senhor, que as pessoas que já foram feridas em igrejas, que estão vendo esse vídeo, possam ser também amadas, cuidadas, pastoreadas, e que todos nós venhamos a examinar o nosso próprio coração para arrependimento de pecados, amém? Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. E se assim for da vontade do Senhor, eu te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus.